No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 3 de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, Bolsonaro é derrotado na tentativa de enfraquecer o movimento sindical. Educação anuncia paralisação para 13 de agosto. Federação Nacional dos Jornalistas expressa apoio ao jornalista do Intercept Brasil, o Glenn Greenwald, que vem recebendo ameaças por reportagens sobre a Lava Jato. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A tentativa de Bolsonaro para enfraquecer a luta dos trabalhadores foi derrotada. A medida provisória 873, que dificultava o financiamento sindical, proibindo os descontos das contribuições voluntárias na folha de pagamento, perdeu validade. E assim, a Constituição Federal volta a ser cumprida, garantindo a autonomia sindical. É uma vitória para a defesa dos direitos da classe trabalhadora depois de negociações entre partidos e Congresso. Como as medidas provisórias se encerram depois de 120 dias e o Congresso Nacional não votou, a medida provisória perdeu validade. A articulação e a luta das entidades sindicais, junto com os parlamentares comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, foram fundamentais e determinantes para que a MP 873 não conseguisse o apoio necessário, perdendo assim a validade no dia 28 de junho. A CUT e demais centrais sindicais divulgaram uma nota dizendo que consideram vitoriosa a mobilização com arquivamento com melhores salários e condições dignas de trabalho. Política. Jornalista do Intercept Brasil, o americano Glenn Greenwald, vem sendo alvo de ameaças por causa das reportagens em torno das supostas mensagens trocadas na Operação Lava Jato. Para a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, as ameaças podem ser consideradas como atentado à liberdade de imprensa no Brasil. A presidenta da entidade, Maria José Braga, enxerga nas matérias do site que expuseram o que seriam as conversas entre o então juiz federal Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal um exercício claro do jornalismo no país. Em entrevista ao Sputnik Brasil, ela reforçou que o site Intercept Brasil está fazendo jornalismo, que é buscar informações de interesse público e reportar essas informações de interesse público para a sociedade. Ela diz ainda que jornalista de qualquer veículo, ao ter conhecimento de uma informação importante para a vida nacional, para o debate público, tem por obrigação reportar essa informação para toda a sociedade. Nas últimas semanas, a série que ficou conhecida como Vaza Jato trouxe ao conhecimento público uma série de mensagens que, segundo o site de Greenwald, demonstrariam o que Maria José Braga chamou de conluio entre Moro e os procuradores da operação para condenar sem provas concretas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A FENAGE, juntamente com o Sindicato de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, onde o site Intercept Brasil está baseado, já divulgou uma nota pública considerando muito graves as ameaças contra o jornalista Glenn Greenwald e a sua família. E essas ameaças constituem um atentado à liberdade de imprensa no Brasil. A FENAGE exige que todo cuidado das autoridades precisa ser tomado, que elas precisam estar atentas para garantir a integridade física do jornalista e de seus familiares e que ele possa continuar, junto com seus colegas do site, prosseguindo com esse trabalho em prol da sociedade brasileira. Mobilização. Profissionais da educação de todo o Brasil, organizados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, vão paralisar as atividades em 13 de agosto contra os retrocessos das políticas do governo de Jair Bolsonaro. Entre elas, a reforma da Previdência, os cortes orçamentários no setor e os ataques à democracia. Nós vamos falar agora com Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, sobre a mobilização que já começa a se organizar. Oi, Heleno, como é que estão os preparativos, para mais uma data que certamente vai tomar as ruas do país novamente, assim como foi o dia 15 de maio e o dia 30 de maio? Nós estamos divulgando todo o nosso calendário essa semana. O próximo dia 7, domingo, vamos fazer atividades nos municípios, nas áreas de lazer, onde tem maior número de concentração de votos. Os parlamentares que estão na comissão especial que vai discutir aí a reforma da Previdência. E a partir dessas atividades vamos realizar atividades todos os dias rumo à greve geral do dia 13, da paralisação do dia 13 de agosto. E nessa paralisação a orientação é fazer marcha nos municípios. Cada município
A gente tem uma marcha em defesa da educação pública e contra a destruição da aposentadoria. Ok, então essa mobilização, só para confirmar mais uma vez, ela vai ser feita em nível nacional. Os trabalhadores na educação em nível nacional já estão sendo organizados para parar no dia 13 e até lá, então, uma série de atividades, né? Exatamente, né? Vamos estar fazendo aí panfletagem, atividades de piquenique, vamos fazendo mobilização, passeios ciclistas. Todos os dias que eu falei, do dia 1 até o dia 12 de agosto, nós temos atividades marcadas de mobilização nos locais de trabalho, tudo preparando essa marcha nos municípios no dia 13 de agosto, com paralisação de toda a educação. Ok, Helena, essa do passeio ciclístico aí também me interessa, vou participar dela como ciclista, hein? Isso é bom. Helena, o meio ambiente precisa. Isso. Queria agradecer aqui a sua participação no Jornal da CUT e vamos então construir mais esse dia de mobilização no dia 13 de agosto. Obrigado. Conversei com Helena Araújo, presidente da CNTE. E contra a reforma da Previdência, no portal Reaja Agora, reajaagora.org.br, o trabalhador pode se informar sobre os atos, manifestações, saber que regras Bolsonaro quer mudar. Algumas podem acabar com o sonho da aposentadoria. Fazer cálculos também no aposentômetro que mostram que se a reforma for aprovada, muitos terão de trabalhar e contribuir tantos e tantos anos a mais, que será impossível conseguir o benefício. Reaja agora ou você vai trabalhar até morrer. Acesse o site reajaagora.org.br. O site napressão.org.br também é uma importante ferramenta para todo trabalhador brasileiro pressionar os parlamentares. Nesse momento em que a reforma tramita no Congresso Nacional, é muito importante que o seu parlamentar, aquele que você votou, vote não pela reforma da Previdência para preservar o seu direito à aposentadoria. O napressão.org.br tem a relação de todos os deputados que ou estão indecisos ou que já disseram que vão votar na reforma da Previdência. Então, exerça seu poder de cidadania, de cobrança ao seu parlamentar. Acesse napressão.org.br para mandar mensagens para ele pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, pelo e-mail, todos os canais de comunicação para você dizer para o seu parlamentar que você é contra a reforma da Previdência. Notícias. E um grupo de representantes de policiais militares chamou o presidente Jair Bolsonaro de traidor em protesto contra a reforma da Previdência. Isso aconteceu no Salão Verde da Câmara em Brasília na terça-feira. Sentados no chão do salão, os policiais em coro gritaram "Bolsonaro traidor". A manifestação foi em protesto contra a decisão do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, de não acatar emendas que igualem os benefícios dessas categorias aos dos militares, apesar de a bancada do PSL, próprio partido do presidente Bolsonaro, já ter demonstrado insatisfação com o tratamento dado aos policiais, considerados os principais eleitores do partido de Bolsonaro. A decisão de Moreira em não retirar os policiais da reforma é para acatar o pedido do ministro da Economia, banqueiro Paulo Guedes, que quer impedir a desidratação do texto da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019 da reforma da Previdência. Segundo o ministro, a não inclusão dos policiais na reforma da Previdência diminuiria a economia em 20 bilhões de reais, os recursos que ele quer arrecadar ao impor aos trabalhadores e trabalhadoras e servidores públicos a perda de uma aposentadoria mais digna. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online e distribuição, agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Muito obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!